chegou para minha delegacia. O caso da Milena Gotardi é um caso que foi amplamente divulgado aqui no Espírito Santo, né? Uhum. Porque ela era médica e ela cuidava de de crianças com câncer. Criança com câncer. Caramba. Entendeu? Oncologista infantil. E infelizmente o marido dela matou ela. Infelizmente o marido era policial civil, Nossa. né? E também teve um caso, você contou em off aqui, trabalhou no caso da Milena Gotardi, foi isso? Foi. Trabalhei no caso da Como é Milena que, como, é Gotardi. como é que chegou o caso até você? Como é que... Então, pra quem não conhece, qual que é o caso da Milena Gotardi, melhor dizendo? Pra gente iniciar, pra quem não conhece. Primeiro que o caso chegou por envolver mulher, né? Uhum. O caso chegou por envolver mulher. O caso não iria para minha delegacia caso restasse comprovado o latrocínio. Inicialmente era o latrocínio. O latrocínio tem cunho pecuniário, né? A pessoa visa... Ele vai tentar roubar e acaba matando a pessoa que vai tentar também. roubar e acaba por matar. Então ela tem cunho pecuniário. Ela visa o bem material, o valor. Uhum. O homicídio não. Então, chegou para minha delegacia. O caso da Milena Gotardi é um caso que foi amplamente divulgado aqui no Espírito Santo, né? Uhum. Porque ela era médica e ela cuidava de de crianças com câncer. Criança com câncer. Caramba. Entendeu? Oncologista infantil. E infelizmente o marido dela matou ela. Infelizmente o marido era policial civil, Nossa. né? E por uma ideia muito idiota, ele resolveu ceifar a vida dela, né? Então, esse caso aí foi um caso muito emblemático na nossa delegacia. E de cara, assim, de pronto, tanto é que nem orbitou muito, nem foi muito para patrimonial, porque a maneira com que foi feito... Ficou mais explícito que tinha sido assassinado. a maneira com que foi feito já restou de cara, assim, opa, não é bem isso que tentaram plantar não, entendeu? Uhum. E a partir dali a gente começou a traçar uma linha. Infelizmente, no dia seguinte, já começou a chegar relatos desse colega, que ele vinha tomando atitudes suspeitas, né? Ele vinha procurando... Polícia Civil não é ostensivo, não é muita gente, então provavelmente vocês conheciam. Ou não? Eu conhecia ele de vista porque, por coincidência também, cara, ele tirava plantão na divisão de homicídios. Porra, E aí ele tirou plantão de uma maneira bem voluntária. Voluntária ficou perturbando para ir lá tirar plantão. E ele ia para locais de crime. Então a gente acredita que ele estava indo para lá para poder estudar o que a gente fazia para tentar bolar o plano dele, entendeu? Para que ele não fosse descoberto. Porque ele atuava no setor administrativo da polícia. Uhum. Ele não tinha a menor necessidade de ir fazer plantão lá. entendeu? No plantão de crimes, de homicídio. Eu atuo na Cadepol, né, na Academia de Polícia, desde praticamente que eu entrei na unidade que eu trabalho hoje, na Córea, né? E eu dei aula para ele na Cadepol. E aí você começa a notar, depois que acontecem os fatos, alguns detalhes. Ele era um cara extremamente solícito. Extremamente solícito. De presentear, de vir, de conversar, de juntar todo mundo e fazer um agrado para os instrutores, etc e tal. E ele trabalhava no Tribunal de Justiça. E aí ele saiu do Tribunal de Justiça para vir para a Polícia Civil. Ele era assessor de um desembargador. Saiu do Tribunal de Justiça para vir para a Polícia Civil para ganhar menos, bem menos. E aí eu questionei ele na instrução. Como é que é o nome dele mesmo? Hilário Frasson. Eu cheguei pra ele e falei, cara, mas que porra é essa, véio? Você é louco? Véio? Você saiu de lá pra vir pra cá? Porra, você ganhava 3 vezes mais lá, você é maluco? Ele, não, é vocação, é não sei o que e tal. Aí quando ele entra pro administrativo. Aí ele entra pro administrativo e vai pra divisão de homicídios fazer plantão na divisão de homicídios. Eu caco meus botões depois, eu imagino que ele fez essa transição já premeditando essa porra toda. Sim. Então ele planejou esse crime muito antes. Quanto tempo que é isso aí? Desde dele entrar na academia da polícia até uns 3 meses, cometer o crime? Não, tinha mais tempo.
Tinha mais tempo. Eu não vou saber precisar. Eu também não sei precisar. Mas tinha mais tempo. Já tinha um tempinho de polícia já. Então, o plantão de local de crime, ele dá, meu irmão. Às vezes você, aqui no Espírito Santo, um pouquinho violento, né? Às vezes você vai para 3, 4 na noite. Locais de crime na noite. Quando tá mais ou menos mediano aí. Quando tá tranquilo. Né? Quando tá tranquilo. Então ele ia para o local de crime e tinha como fazer a escolinha dele, né? Saber o que é perguntado, o que é visto, o que é investigado naquele momento inicial. Loucura, né? Que isso, o cara era psicopata mesmo. Ele era muito cheio de si. Eu pude perceber isso, que ele era muito convicto ele era muito altivo, muito convicto de que não ia pegar nada pra ele. Aí, vamos lá. Aí começou a chegar informações de que, cara, ele estava começando a buscar a informação que ele já não via com a relação conjugal dele boa, que a mulher dele estava querendo se separar, e ele estava começando a buscar com os amigos, tipo, rastreador, para saber onde a mulher dele estava, câmera escondida para ficar monitorando ela, e o caramba. A mulher dele chegou a encontrar um telefone celular que ele botou escondido no carro para ficar rastreando ela, tá? Esse tipo de coisa. E algumas outras condutas que não venho eu relatar aqui. E isso já acendeu um bom sinal vermelho pra gente, né? Com relação a ele. Mas, por outro lado, ele sempre era aquela pessoa mais solícita possível. Não, que eu quero ajudar e não sei o quê, e chorava e buscava e tal, beleza. Isso foi, acho que, uma quarta ou quinta-feira. A gente começou a trabalhar e aí que entra as coincidências, cara. Nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente recebeu um disco de denúncia para ir num bairro. E assim, já no final do expediente, esse disco de denúncia não tinha total correlação com o nosso serviço. Mas a gente recebeu, vamos checar. Fomos lá, demos aquele abafa no bairro, né? Checamos a denúncia, não batia muito bem e tal, mas a gente deu realmente um abafa no bairro. Retraímos e fomos para casa. Beleza. No dia seguinte, tem o crime da médica. Isso foi numa quinta-feira, se não me engano. Sábado eu tô malhando lá, recebo a ligação do meu chefe de investigação, João Arley, um abraço pra você aí. Recebo uma ligação do meu chefe de investigação, Silvão, tá fazendo o quê? Eu falei, tô malhando. Pegamos uma ponta aqui no caso da Milena. Tem como você chegar na base? Eu falei, meu irmão, agora. Parei de malhar na hora. Quanto tempo você precisa? Mais rápido que você puder. Pum, pra base. Com base nesse abafa que a gente deu no bairro, o moleque que cometeu o crime, por coincidência, retornou pro bairro. E aí eles acharam que aquele abafa que a gente tinha dado no bairro já tinha alguma coisa da polícia sabendo que o moleque ia cometer aquele crime ou não, e aí forçou que a pessoa fizesse um disque de denúncia contra ele. Entendeu? E aí fez um disque de denúncia contra ele, e a gente montou uma operação para prendê-lo lá em Fundão. Aí chamamos esse time maravilhoso aqui da Core. Cinematográfico. Como é que foi essa prisão aí? Chamamos o Robin. O Robin sentou no meu lado, é um cara muito bom de mapa. E aí a gente teve que ir com uma equipe mais ou menos reduzida, né? Porque não podia explanar muita coisa, como o cara era da polícia, a gente não podia convocar todo mundo. Bolamos um plano de ação, a gente tinha que cercar um bairro, né? Uma região de um bairro, bolamos um plano de ação e fomos. Botamos umas viaturas comuns na frente, a equipe da Core atrás. E aí, cara, quando a gente subiu a ladeira, quando a gente ia acessar mais ou menos onde era o reduto do moleque, por azar, veio um carro vermelho na frente, na contramão, travou todo mundo. Que aí foi o momento que o moleque viu, e ganhou, saiu voado, correu. Mas de a pé mesmo? De a pé, saiu voadão, pum. Deu aquela carreira. Por coincidência, cara, foi só eu que vi. E aí na hora eu já gritei no carro, correu, já desembarquei do carro, porque era uma rampa, a equipe do time tático não tinha visto. E aí tudo que a gente tinha programado, cara, nem sempre que a gente programa, a maioria das vezes que a gente programa não dá certo. NHS, irmão. Meu irmão. Tal do NHS. Na hora sai. Na hora sai. Adaptabilidade é o nome do negócio. E aí tem que sair. Desembarcou todo mundo e vamos pra cima. E aí, cara, quem teve a sorte de pegar foi meu colega Sérgio, né, meu parceiro de investigação, que tá comigo aí. Jaguar há muito tempo. A gente começou a verificar e tal, aí teve um tirocíniozinho, vou verificar essa situação aqui, nessa casa. Quando ele olhou pela janela,
tinha um molequinho, porra, deitado, um calor do caralho. Coberto até aqui, assistindo televisão. Calor do caralho. Ô, moleque. Tá maluco? Tá passando mal, pô? O que você tá fazendo aí? Não, eu tô aqui assistindo TV e tal, não sei o quê. Tá, beleza, vem aqui rapidinho conversar comigo. O moleque sai, porra, suado pra caralho. Suado pra caralho. Pingando. Tu mora aqui? É que eu moro. Aí a gente tem umas perguntas e tal, não sei o quê, pra poder identificar se a pessoa realmente mora na casa ou não. Pô, viu que o moleque não morava na casa, era o moleque. Aí quando a gente pegou o moleque abriu todo o serviço, cara. Todo o serviço. Ele falou, quem contratou foi o pai do Hilário, né? Foi o Esperidião Frasson. Deu todos os integrantes, como ele executou ela, tudo mais, como eles utilizaram, que carros eles utilizaram. E a partir daí a gente seguiu o rastro. Muito embora, se não houvesse... Esse moleque tinha quantos anos? Cara, esse moleque tinha 18 ou 19 anos. Que isso. Era um moleque envolvido no tráfico lá e tal. E aí, o pai do Frasson, que é o Esperidião, contratou um cara. E esse cara contratou o moleque. Entendi. Entendeu? Qual que foi a motivação do crime? Ele não aceitava... Eles tinham 2 filhas. Ele não aceitava o fim do relacionamento. E... ele já não estava mais casado nessa conversa? Estavam em processo de separação. Eles estavam em processo de separação. Esse é o feminicídio clássico. Né? Inclusive com família envolvida, reuniões familiares e tudo mais, estavam em processo de separação. E aí, o que pegou também muito foi o seguinte: o pai dele bancou a faculdade dela. Salvo engano, faculdade e uma especialização em São Paulo. Isso não foi barato. Ele vendeu um terreno para bancar. E aí, quando ela começou a efetivamente ganhar dinheiro, e o Esperidião, ele gostava de ostentar um estilo de vida alto. Ele só andava, meu irmão, com camisa Hugo Boss, até, sem brincadeira, até a cueca do cara era Hugo Boss, e ele fazia questão de falar isso. Então, ele ostentava um nível de vida alto. E, por muitas das vezes, era bancado por ela, porque ela era uma pessoa de renome na medicina. Então, por esse fato dela querer se separar dele, aí ele não suportou, ele ia perder muito monetariamente também, e ele teve a brilhante ideia de fazer isso, cara. A ideia idiota, né? Com a investigação. Não contava com a astúcia da rapaziada que que a gente pega, filho. A gente pega. Não adianta. Meu irmão, a gente pega. E não adianta fugir. Meu irmão. E eu também digo uma outra parte especial da nossa delegacia, que quando o cara mete o pé e sai pra fora, a gente gosta demais, porque a gente vai buscar o cara onde ele for. Na Bahia, no Rio de Janeiro, porra, no Nordeste, em qualquer lugar, cara, a gente busca o cara. Eu costumo brincar o seguinte: se ele não tiver um bilhete... Se ele não tiver um bilhete, algum meio dele pular pra rua, a Polícia Civil ainda não tem foguete, mas a não ser isso, eu vou buscar em qualquer lugar do Brasil. Porra. Meu irmão, eu vou falar aqui como operador especial, né? Trabalho na Core já há 11 anos. E toda vez, sem exceção, quando a delegacia desse cara chama a gente sabe que é coisa boa. Vai dar bom, vai dar bingo. É impressionante, assim, a qualidade da equipe dos caras é impressionante. O que faz essa diferença toda?